No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a continuação das, entre aspas, guerras e alfinetadas entre o novo dono do Twitter e o ex-CEO. Elon Musk afirma que na rede social do passarinho azul somos manipulados. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá ouvintes deste podcast de tecnologia, eu sou André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. As alfinetadas entre Elon Musk e Jack Dorsey continuam e não parecem ter um fim à vista, onde algumas dessas alfinetadas têm sido trocadas nos últimos tempos entre estas duas personalidades. Temos que nos lembrar que Musk sempre considerou um espírito livre em favor à total liberdade de expressão, independentemente das consequências dessa suposta liberdade. Isso, de certa forma, sempre foi um incómodo para a rede social Twitter, que sempre entendeu que as regras e os termos que esta dispõe são para ser levadas a sério. O grande problema e que de certa forma tenha criado uma maior faísca entre estas duas personalidades foi o facto de, em vários casos, o Twitter ter tido vários pesos e várias medidas para as mesmas situações. Nunca as coisas foram analisadas de forma mais justa ou da forma mais correta, deixando assim espaço para que a mesma situação fosse sujeita a diversas interpretações. Ainda que Dorsey já não fosse o CEO do Twitter a quando da compra de Musk, a verdade é que o proprietário da Tesla tinha a confiança do cofundador da rede social na questão da aquisição. A coisa agora escalou para outros voos e Musk veio agora fazer um tweet onde afirma que os usuários estão a ser manipulados de uma maneira que as pessoas não imaginam. O CEO da Tesla disse aos usuários para fazerem um teste ao olharem para os seus próprios e últimos tweets e analisarem como está a ser partilhado o conteúdo e como isso muda a sua utilização. Ele disse o seguinte e passo a citar: muito importante para corrigir seu feed do Twitter. Primeiro, toque no botão do início. Segundo, toque nas estrelas no canto superior direito da tela. Terceiro, selecione os últimos tweets. Você está sendo manipulado pelo algoritmo de maneiras que não percebe, fácil de alternar para a frente e para trás para ver a diferença. Em resposta ao tweet de Elon Musk, Dorsey respondeu o seguinte e passo a citar: ele foi projetado simplesmente para economizar tempo quando você estiver longe do aplicativo por um tempo. Puxe para atualizar e também volta para o cronómetro reverso. Não sabemos se ambos em privado tentaram resolver a situação, mas a verdade é que Elon Musk tentou voltar com a palavra atrás, tentando sair bem da situação, onde este negou que estivesse a duvidar do algoritmo da rede social, mesmo achando ainda assim que há de certa forma algum tipo de intervenção desta ferramenta. Também não é menos verdade que há muito tempo existem várias acusações por diversos organismos onde os algoritmos das redes sociais são constantemente visados. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio.
episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.